Olá pessoal, me chamo Natana, sou psicóloga e esse é mais um vídeo do quadro Vem Praticar Comigo, em que eu ensino técnicas psicológicas para vocês poderem praticar ali na casa de vocês. E nós chegamos ao último vídeo do nosso quadro sobre os esquemas positivos, essa super novidade na área da terapia do esquema, que eu fiquei mega feliz em poder trazer aqui para vocês em primeira mão muitas técnicas para que a gente possa fortalecer esses esquemas positivos na nossa vida, que são importantes aliados. Como eu sempre falo, nós precisamos trabalhar para combater os nossos esquemas negativos, que tem playlist completa aqui no meu canal para vocês sobre cada um dos 18 esquemas. E muitos deles a gente geralmente vai se identificar porque eles são muito comuns na vida de grande parte das pessoas. E além de a gente combater eles, nós precisamos fortalecer aquilo que é positivo para justamente trabalhar nessas duas vias, enfraquecer aquilo que nos atrapalha e fortalecer aquilo que nos ajuda. E o esquema que nós vamos trabalhar hoje, o último esquema positivo, segundo o modelo que nós estamos utilizando como referência, é um esquema que eu vejo que fecha realmente com chave de ouro esse quadro, para que na próxima semana, inclusive, a gente possa começar um novo quadro, que eu estou muito ansiosa para poder compartilhar com vocês, inclusive, porque daqui a pouco, lá no final do vídeo, eu vou dar um spoiler. Decidi agora, gente, que eu vou dar um spoiler, mas primeiro vamos ao último esquema, a trabalhar uma técnica bem bacana para ele. O último esquema, gente, é o de competência, de autossuficiência, que é um esquema que, como eu falei, eu vejo que fecha muito bem com chave de ouro o nosso quadro, pensando que quanto mais, ao meu ver, a gente fortalecer inclusive os outros esquemas positivos, mais competente a gente vai se sentir perante a vida, mais autossuficiente a gente vai se sentir. E autossuficiência não quer dizer individualismo, pensando que a gente é um ser social, que nós nos beneficiamos muitas vezes das relações da nossa vida, só que a gente tem que cuidar muito com essa lógica de depender das relações, entendendo que muitas vezes essa dependência ela começa a colocar a nossa vida de uma forma muito limitada, de que muitas vezes a gente fica refém de muitas situações disfuncionais por não acreditar de fato nas nossas capacidades, nos nossos recursos para enfrentar as coisas, e isso tudo tende a trazer bastante prejuízos para a nossa vida. Então, bora fortalecer a nossa competência, inclusive um importante antídoto para combater dependência emocional, ao meu ver, que é algo muito recorrente, que as pessoas me trazem muito enquanto queixas atualmente, e a gente pode utilizar tudo isso como uma forma bem bacana de combater, de enfraquecendo essa outra questão a nível esquemático dos esquemas lá negativos. Então, gente, nós vamos fazer duas grandes coisas. Como é o último, né, eu trouxe duas técnicas para vocês. Primeira delas, a gente vai utilizar como referência esse baralho de enfrentamento das fobias específicas que eu desenvolvi junto com duas colegas, a Vilce e a Michele, foi publicado pela editora Sinopsis. E ele é um baralho que ele visa a gente combater medos específicos na nossa vida. E ele tem uma série de cartas, uma série de categorias em que a gente vai trabalhando várias questões inerentes ao medo. Mas eu vou utilizar aqui com vocês, em especial, essas cartinhas aqui, que são dos sintomas físicos. Como assim? O que acontece? Muitas vezes eu vejo que o que barra a nossa autossuficiência, a nossa competência no sentido de enfrentamentos são os nossos medos, e principalmente pelo que os medos remetem, inclusive fisiologicamente, né, gente? Então, assim, diante de uma situação que me gera medo, eu começo a sentir várias respostas fisiológicas, e muitas vezes a maneira que as pessoas lidam com essas respostas tende a ser evitar, se travar, paralisar, e tudo isso tende a fazer com que a pessoa permaneça muitas vezes na situação ruim, sem enfrentar, e consequentemente, à medida que esse enfrentamento não acontece, é natural que a gente não se sinta realmente competente, autossuficiente diante das situações.
Então eu vejo claramente, como psicóloga no dia a dia, que quanto mais as pessoas aprendem a administrar suas respostas em relação ao medo, pensando que o medo sempre vai ocorrer na nossa vida, ele é uma emoção básica, todo mundo vai sentir medo, pensando num funcionamento padrão, né? Não quer dizer que, obviamente, esse medo ele é igual, a experiência do medo ela é igual em cada pessoa, porque cada pessoa tem as suas especificidades, né? E existem outras condições, enfim, mas dentro de um geral, pensando na maioria das pessoas, o medo é uma emoção que fará parte de muitas situações. E, consequentemente, os sintomas físicos também. Então, quanto mais a gente aprende a ter essa consciência do medo, dos sintomas, deixa eu até mostrar aqui para vocês algumas cartinhas de sintomas, porque é bem legal, elas têm essas ilustrações em que elas ficam muito didáticas, muito claras, para que a gente possa compreender. A gente precisa realmente fortalecer essa consciência de que, diante do medo, é esperado que sintomas físicos comecem a aparecer e que esses sintomas físicos, fisiológicos, são respostas do nosso corpo num sentido, inclusive, instintivo, assim, de nos preparar para nos proteger diante desse perigo. Só que esse preparar não quer dizer paralisar ou fugir. Muitas vezes quer dizer, assim, deixar, inclusive, o nosso corpo até mais apto para enfrentar as coisas. Então, essa virada de chave que ela é muito importante na nossa mente. Ou seja, eu estou com sintoma físico decorrente do meu medo, isso não quer dizer que eu preciso agora fugir a qualquer custo da situação. Pelo contrário, eu posso olhar como esse sintoma como sendo uma resposta do meu corpo e, a partir disso, aprender, inclusive, estratégias fisiológicas para ir contendo esse sintoma ou de tolerância, inclusive, desse sintoma, que também é muito útil, pensando que muitas vezes cabe mais a tolerância do que a gente já focar em, eu quero que isso se torne menos intenso, até porque quanto mais tolerância, geralmente menos intenso as coisas vão ficando dentro da gente. E, consequentemente, à medida que a gente aprende a ter essa conscientização dos nossos sintomas físicos, a tolerar eles e a esperar, inclusive, que eles façam aquela famosa curva, assim, de ir se intensificando e daqui a pouco chegar no limite, assim, e ir baixando, porque é o praxe de acontecer, aí sim a gente realmente estar cada vez mais consciente dos enfrentamentos que a gente precisa fazer, considerando que, como eu sempre falo, a nossa competência, a nossa questão, inclusive, de acreditar nos nossos recursos, depende das práticas, depende dos enfrentamentos que a gente vai fazer. Então, assim, para que eu me sinta competente, eu preciso me ver enfrentando determinadas situações, eu preciso acumular evidências positivas para o meu cérebro. Então, essa é a primeira questão, que eu quero que vocês pensem ali na casa de vocês. Quais são as respostas físicas, os sintomas físicos que vocês têm perante ao medo, considerando essas opções aqui e outras, né? Pensando nas especificidades do organismo de vocês, e que vocês estejam mais conscientes de tolerar esses sintomas, entendendo que eles são um processo esperado, que eles vão se intensificar, mas que à medida que a gente aceita, aprende realmente a olhar para eles de uma outra forma, eles vão diminuindo, e que eles não são sinais de que a gente deve recuar, pelo contrário, eles inclusive estão ali preparando muitas vezes o nosso corpo ainda melhor para os enfrentamentos. Então, essa é a primeira questão. E a segunda questão, gente, deixa eu mostrar para vocês esse quadro. Vocês sempre devem ver nos outros vídeos, né, que eu gravo aqui no meu escritório, ele geralmente está no fundo. Agora eu trouxe ele aqui dentro de uma outra perspectiva mais próxima para vocês poderem ver, que é um quadro que eu pedi para um artista, o Paulo, fazer para mim, sobre os meus recursos. Esse quadro representa a minha imagem e os recursos que eu tenho, as forças que eu reconheço em mim, inclusive considerando como base a psicologia positiva, que super conversa com a terapia do esquema, inclusive elas estão muito aliadas nessa questão dos esquemas positivos. Então, eu pedi para representar nesse quadro, que eu tenho também lá no meu consultório, tenho nos 2 lugares de trabalho, para que eu sempre me lembre dos meus recursos, pensando que os enfrentamentos deles também dependem do quanto que a gente conhece os nossos recursos e usa eles a favor da gente para realmente enfrentar as coisas.
Outro passo importante é vocês começarem a reconhecer quais são os recursos que vocês têm para enfrentar as coisas. Inclusive, eu vou deixar um link aqui de um teste bem legal que é possível fazer de psicologia positiva, que aparece pra gente ao final um resultado de quais são as nossas principais forças pessoais e que eu vejo que, como eu falei, é muito complementar a essa lógica dos esquemas positivos e que é o que eu uso como base, inclusive, para pensar nas minhas forças pessoais. Então, gente, vamos organizar agora tudo isso. Basicamente, para que a gente fortaleça esse esquema de competência, de autossuficiência, a gente precisa de dois grandes aliados. Um deles é justamente essa questão de como a gente vai administrar a nossa reação frente aos medos, pensando que ela vai ocorrer, então a nossa tolerância em relação a isso, e que quanto mais consciente a gente ficar e aberto para aprender a tolerar, mais isso tende a ser eficaz. E a segunda é conhecer os nossos recursos, porque são eles que a gente também precisa utilizar na hora dos enfrentamentos, inclusive para que esses enfrentamentos eles sejam mais bem-sucedidos, no sentido de que a gente tenha melhores probabilidades de eficácia, certo? Então, é isso basicamente que eu quero passar enquanto estratégia para vocês nessa questão de fortalecer a autossuficiência e a competência, que vocês aprendam a tolerar com essas práticas de consciência, principalmente inclusive física, porque essa questão do desconforto físico é algo que geralmente desestabiliza muitas pessoas e sempre vai ocorrer. A gente tem que aprender a lidar, a regular melhor isso dentro da gente no sentido realmente de aceitação ao desconforto, já que ele é inevitável na vida. E, em segundo ponto, que a gente reconheça cada vez mais os nossos recursos e use eles como importantes aliados para os enfrentamentos. E daí, bora enfrentar, gente. Por isso que vocês podem pegar o caderninho ali na casa de vocês e colocarem justamente quais são situações importantes na vida de vocês que precisam ser enfrentadas para poderem praticar tanto a tolerância aos desconfortos inerentes a esse enfrentamento, quanto a consciência e a utilização realmente dos recursos que vocês têm para esse enfrentamento. Porque quanto mais esses enfrentamentos acontecerem, mais a gente tende a fortalecer, de fato, o nosso esquema positivo de competência, de autossuficiência, e isso tende a ser muito libertador e benéfico para a nossa vida. Tá bom, gente? Como eu prometi, vou dar um spoiler do que vai rolar por aqui a partir da próxima semana. O que acontece? Eu sempre falo muito para vocês em como a gente pode fortalecer agora nesse quadro os esquemas positivos e como a gente pode enfraquecer os esquemas negativos, pensando que eles foram originados da combinação do nosso temperamento com necessidades emocionais não atendidas na nossa vida e tende a repercutir de forma bastante desfavorável. Mas tem uma questão que, ao meu ver, assim, é o ponto X de tudo, que é que cada vez mais a gente aprenda a prevenir com que tudo isso aconteça, considerando que quanto mais a gente prevenir essa questão de desenvolvimento dos esquemas negativos, fortalecer o suprimento das necessidades emocionais e a formação dos esquemas positivos de forma mais precoce possível na nossa vida, mas isso tende a beneficiar todo mundo, pensando inclusive nas próximas gerações, pensando inclusive em quem tem filhos, quer ter, está no processo como eu, né, que o Pedrinho está quase nascendo, como eu sempre compartilho com vocês. Estou sempre falando quase, né, gente, nos últimos vídeos, mas é porque cada vez está mais quase mesmo. Em breve ele estará aqui de outra forma, como eu já compartilhei. Então, o novo quadro tem tudo a ver com isso. A gente vai começar a trabalhar cada vez mais na prevenção do desenvolvimento de esquemas negativos e no fortalecimento de esquemas positivos, no suprimento das necessidades emocionais, porque eu vou aproveitar justamente toda a minha experiência como mãe, já durante a gestação e agora, daqui a pouquinho, com o nascimento do Pedrinho,
para trazer esse conteúdo de maneira bem especial para vocês, pensando que eu vou justamente acompanhar, né, toda a formação dele, a questão de fato de como o psicológico, o emocional dele vai se desenvolver ao longo dos próximos anos. Então, por que não compartilhar aqui com vocês? Tá bom, gente? Então fiquem ligadinhos na próxima semana, que eu acredito que vocês vão gostar bastante do novo quadro. E se vocês conhecem pessoas que têm filhos, que querem ter, que estão grávidas, esperando um bebê, famílias, enfim, de maneira geral, encaminhe o meu canal aqui do YouTube para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas e beneficiar elas com um conteúdo técnico, científico, pensando que tem muita coisa na internet, mas nem tudo realmente tem uma validação científica, tem boas bases, tem muita coisa distorcida e que muitas vezes mais gera distorções e inclusive prejuízos para as pessoas a longo prazo do que de fato benefícios. Então, compartilhe se vocês puderem com outras pessoas do meu canal por aqui e até a próxima semana!